Entre dos 13 anos em diante, ninguém sabe vos dizer, na Bíblia, aonde eu e Jesus estivemos. Estivemos em Qumran, às margens do Mar Morto, num cenáculo essênio. E aprendemos terapeuta, éramos médicos também, eu e Jesus. Então nós deixamos que ele, o Lucas médico, fizesse o serviço dele, porque nós tínhamos que andar pregando. Ele escreveu um dos evangelhos, o livro dos Atos dos Apóstolos foi também ele que escreveu. Antes que descobrissem os documentos do Mar Morto, em 47, de 47 para cá, eu escrevi o livro que agora está em nova edição também, porque eu escrevi mais de 100 livros. Escrevi o livro As Margens do Mar Morto, porque só eu e Jesus e mais alguém de lá poderia dizer aonde estivemos, eu e Jesus, dos 13 anos em diante, que no Novo Testamento ninguém diz. Eu acho que muita gente daqui não tem o livro As Margens do Mar Morto. Saiu uma edição nova agora. Mas eu preciso dizer isto, já que ele está gravando. Quando Nabucodonosor invadiu a Palestina, 400 anos mais ou menos antes de eu e Jesus virmos, Deus mandou eu, Moisés, Espírito, comunicando no seio do profetismo hebreu, o que eu deixei no mundo como Moisés, primeiro Pentecoste, os 70 dotados de dons, profetas, videntes, médios, Deus mandou eu, Moisés, me comunicar como era normal do profetismo, como estamos fazendo agora no divinismo. Vem comigo lá de trás, eu que deixei tudo. Porque de vir para cá todo mundo repetiu a dose minha de Moisés, acabou-se. Então Deus mandou eu, Moisés, fazer isto. Mas o povo hebreu já sob o tacão babilônico, Nabucodonosor. Eu de brincadeira costumo dizer que não é Nabucodonosor, é Nabucodonosor. Pode gravar isso também. Porque depois dos babilônios dominarem Israel, vieram os assírios. E depois dos assírios, os romanos. Quando eu e Jesus viemos há 2000 anos, eram os romanos que dominavam. Mas sob o domínio babilônico de Nabucodonosor, Deus mandou eu, Moisés, em comunicação mediúnica, fazer 3 coisas. Entregar 3 informes. Primeiro, agora todo mundo fala fariseu, político, fariseu, porque deram uma conotação de hipócrita. Fariseu não quer dizer hipócrita, mas como político é aquilo que é, fizeram uma sinonimia aí de político é hipócrita, fariseu é hipócrita. Não é assim. Deus mandou eu formar a comunidade de políticos dirigentes do povo judeu sob o tacão babilônico. Deus mandou eu dar um nome ao profetismo hebreu que eu deixei tudo. E eu deixei o nome de Ordem dos Essênios. Ordem dos Essênios. Com as descobertas aí dos documentos de Mar Morto, todo mundo está ficando sabendo que eu e Jesus estivemos por lá em tudo aquilo.
E quando saírem direitinho todos os documentos, vão saber até de sobra que dos 13 anos em diante, eu e Jesus estivemos lá, até sairmos para o trabalho e o assassinato de nós dois. Cortaram meu pescoço e fizeram aquilo com Jesus. Jesus não foi crucificado, foi testificado. Aquela parte de cima da cruz nunca existiu. E também Jesus não foi assassinado. Jesus foi massacrado barbaramente de todos os modos. Isto precisa que todo mundo saiba. Eu batizei o profetismo hebreu como ordem dos essênios. Agora saiu outra edição do livro meu, As Margens do Mar Morto. Quem lê fica sabendo onde nós estivemos. A besta romana, adulterando tudo, escreveu que eu e Jesus nos retirávamos para o deserto. Eu e ele íamos comer areia, até não querer mais. Mentira das mentiras da besta apocalíptica, fundada em 313 por Constantino Cloro I, em Roma, a cidade dos 7 montes. Leiam o capítulo 13 do Apocalipse para saber de que cidade dos 7 montes Roma sairia a besta romana e o falso profeta, o protestantismo que derivou da besta, que insulta na revelação chamando de coisa do diabo, que nega a lei de reencarnações sucessivas para o espírito ir desabrochando o Deus interno, uma porção de coisas, está bem? Então ficou fundada a Ordem dos Essênios. E assim que os documentos do Mar Morto forem bem explicados por aí, todo mundo vai ficar sabendo que eu e Jesus estivemos lá. Foi lá que nós aprendemos também medicina. Éramos terapeutas. Terapeuta quer dizer médico. Você que é médico sabe disso, mas... E Deus mandou também eu fazer esta coisa e foi feita. A maçonaria foi fundada por ordem divina por mim, Moisés, Espírito. Deus mandou fundar uma instituição mística, espiritual, secretíssima, cheia de símbolos para ocultar muita coisa. Eu sou o fundador da maçonaria como Moisés Espírito. E eu sou o patrono da maçonaria como protetor. Sou eu o patrono. A ordem que Deus mandou fundar, secreta, difícil, a maçonaria, tendo por função solapar sempre o domínio estrangeiro. A maçonaria tem tido que matar, ressuscitar, destruir, construir, reformar tudo para atingir os objetivos. É mística a maçonaria. Se não afirmar Deus, moralidade e fraternidade, não pode ser maçom. Não entra. A maçonaria data de uns 400 anos antes de eu e Jesus virmos a carne. Eu e Jesus fomos assassinados, não imitados, não conseguimos fundar a divina civilização que Deus prometia e promete em Isaías capítulo 11. Vieram a chamar de cristianismo isto que nunca foi, não é e nunca será. Porque o clero judeu, ao qual clero judeu Jesus chamou de malditos de meu pai, de judeus porcos, eles acabaram proibindo o judeu de ler o Velho Testamento, o livro do judaísmo, que a Bíblia inteira foi entregue por Deus, tudo através de israelitas, judeus,
porque não há ninguém no Velho Testamento formando em doutrina que não tenha sido israelita, judeu e tudo mais. E africanos, que os patriarcas, profetas, eu e Jesus e os apóstolos, aquilo tudo lá é África branca. A África é um continente preto e branco, que lá é África branca. E pouca gente sabe disso também. Agora, minha gente, por causa de terem assassinado eu e Jesus e de não podermos estabelecer a divina civilização prometida em Isaías capítulo 11, por causa de nós nos assassinarem, criar um karma negativo terrível. Então, toda essa traição, toda essa corrupção foi prevista, e é por isso que no sermão profético, Mateus capítulos 24 e 25, e o Apocalipse é meu, capítulos de 17 a 21, nós dois proclamamos, anunciamos, não chegar o fim do segundo milênio sem o dilúvio que reduzirá os viventes a 1/3 e sem a expulsão dos cabritos. Antes de findar o segundo milênio, mas prestem atenção, é sabido que o calendário gregoriano de um Papa cometeu um erro de 3 anos, 7 meses e dias. A ONU, através da Unesco, documentadamente, sabendo historicamente, proclama e a era cristã começou 4 anos antes. Nada de anos de Cristo, 33 anos. Eu vivi 35 e Jesus 36 e um pouquinho mais. Não estão em 95. Para a ONU estão em 95 e mais 4. 99. Então veja que falta menos de 1 ano e meio para que os terremotos que virão modifiquem a posição dos continentes, levando 2/3 dos viventes de roldão, humanos e também animais e por aí afora. Posto isto, ficou previsto também, e foi bem dito, no Velho Testamento, que nós seríamos assassinados, não implantaríamos a divina civilização, e que com tudo isto teria de haver um cataclisma punitivo que virá antes de 1 ano e meio. Mas também ficou dito, até o primo Jesus teve que dizer e ficar registrado quando desceram do Tabor, onde Jesus, Pedro, Tiago e João desceram do Tabor, onde foram falar não com Deus, mas comigo em 2 personagens, porque como Moisés representa a lei de Deus, a doutrina, e como Elias representa os profetas. Mas eu na Bíblia tenho 6 nomes. Enoque antes do dilúvio. Leia bem. Me despedi no meio do povo, desapareci, me despedindo, não deixei corpo. Como Moisés também, Deus mandou subir o Monte Horebe e não encontraram nunca o corpo de Moisés e nem poderiam encontrar, não deixei corpo. Um médium daquele tamanho, o maior de todos, que nunca houve ninguém mais igual a Moisés, em poder mediúnico. E depois que esculhambaram tudo, eu voltei como Elias. E também não deixei corpo, sumi no carro de fogo. Quem lê sabe disso. Quem não sabe que se arrume.
Eu estou farto nesse mundo de tanta burrice fantasiada de verdade. A verdade é esta. O primo Jesus disse lá embaixo, quando desceram do Tabor. Eles perguntaram, mas Elias não tinha de vir na frente? Jesus disse, cortou, mas fizeram o que quiseram dele, cortaram o pescoço. Eu tive o pescoço cortado 1 ano e meio antes de Jesus ser martirizado. Mas quando ele, Elias, vier de novo, restaurará todas as coisas. Quem foi Kardec no século passado para entregar o Espiritismo sem ser eu? Quando eu deixei a França, o que é que disse Jesus para mim? Filho Elias, arregimente a turma servidora das 11 grandes Bíblias antigas, parta com essa turma servidora para a terra do Cruzeiro do Sul, a Atlântida redescoberta. A América é a Atlântida redescoberta. E lá onde você, há uns 540 mil anos atrás, um pouco menos, entregou a primeira Bíblia, vai entregar a Bíblia final, a minha, aquela que você mesmo do Apocalipse fez o vidente de Pátimos escrever. Apocalipse 14:6, Deus diz para vocês, um cântico novo tereis, um anjo poderoso vos entregará o Evangelho eterno. Agora eu sou o fundador do divinismo. Dito isto, também cumpre dizer isto. Lá no Apocalipse tem um anjo com as vestes salpicadas de sangue, com um alfange na mão, a quem Deus diz, cega, filho, poda, porque é hora. Sou eu mesmo. Vou sair da carne e comandar tudo o que tem que acontecer, para que o texto que venha a sobrar seja do Evangelho eterno, seja divinista. Depois desse livro escrito, eu do outro lado inteirinho eu do outro lado, porque aqui eu não sou inteirinho não, todo vidente é obrigado a me ver do outro lado. Eu aqui sou um duplo de mim, animado por obra e graça de Deus para entregar o que devia ser entregue e entregue está. Quando sair do corpo, dentro de bem pouco tempo, vou comandar o grande acontecimento que renovará tudo. E espero que quem me ouve aqui, na carne ou fora da carne, procure viver a lei de Deus e praticar o bem e o bom entre irmãos. Viver a lei de Deus e praticar o bem entre irmãos, isso é que é religião por Deus. O resto são patifarias fabricadas por homens. Ai daquele que, com acontecimento punitivo, seja pilhado, estando fora da lei de Deus e fora do procedimento certo, que é praticar o bem e o bom para com os semelhantes. Porque ele irá para as profundezas infernais e virá pertencer aos 2/3 que vão ser expulsos deste planeta. Tudo isso está escrito. Tudo isso está escrito. Mas eu gostei que você veio aqui hoje desejando registrar tudo isso, tá bem? Com a graça de Deus. É. Porque aquilo que se eu não vos disser, vocês nunca saberão. E se eu não viesse entregar o Espiritismo e agora o Divinismo e a Bíblia final, o que é que vocês saberiam ou estariam fazendo?